Olá para você que participou das oficinas de produção audiovisual de baixo orçamento para filmes patrimoniais do projeto Goiás Histórias Mais, que é um projeto contemplado pelo edital de apoio a empresas do audiovisual, com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Antes de mais nada, quero dar boas-vindas a vocês e dizer que foi um verdadeiro barato estar com vocês aí nas cidades de Corumbá, Abadiânia, Pirenópolis e aqui em Goiás. Conforme foi combinado, nós criamos um grupo no WhatsApp para que vocês pudessem continuar tendo contato com a gente e lançarem as suas perguntas a respeito dessa oficina. Alguns temas da apostila e hoje compartilhamos aqui com vocês uma geral sobre a apostila e sobre a oficina. Nosso foco foi produção audiovisual, ou seja, produção de vídeos, de baixo orçamento, ou seja, para equipes pequenas que dispõem de uma câmera, um microfone ou um bom celular e um microfone, algum aparato de iluminação, mas com muita noção de como se deve proceder na produção de filmes patrimoniais. O que são filmes patrimoniais? São aqueles que tratam dos patrimônios que uma sociedade considera de valor para a sua cultura. Eu vou deixar aqui dois exemplos, um sobre o patrimônio material e outro sobre o patrimônio material. O que é patrimônio imaterial? Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, conforme os 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas, e também é adequado principalmente à proteção das edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis, como os cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Visto esses exemplos, nós podemos dar sequência a essa conversa sobre a produção audiovisual de baixo orçamento para filmes patrimoniais. Tendo alguma dúvida, no decorrer desta live que está sendo gravada, você lança a sua pergunta e nós a responderemos agora, aqui, ou pelo grupo do WhatsApp, trazendo alguns elementos gráficos, outros vídeos de outros profissionais que explicam muito bem, para além da apostila, a sua dúvida, a sua pergunta. Pois bem, eu sou Pedro Diniz, trabalho nesse segmento de produção de filmes patrimoniais há muitos anos, em todas essas cidades de onde vocês estão, de uma certa forma ou de outra,
Eu produzi muitos documentários pequenos, grandes, de longa duração, curta duração, capturei muitas cenas e esse fazer durante quase 2 décadas me deu alguma noção de como proceder. E sempre procurando estar presente nos momentos dessas comunidades, tanto Pirinópolis, Abadiânia, cidade de Goiás e Corumbá. E de certa feita eu estava indo no meu carrinho com os equipamentos assim no banco de trás e tal, e tinha um senhor pedindo carona, já um senhor de idade, e eu resolvi dar carona para ele. Ele entrou, estava indo para o mesmo destino. No meio do caminho ele vira para mim e pergunta assim, olhando para trás, para aquelas malas, com equipamento, luzes, né? Ele falou, mas o senhor vende o quê? Né? Puxando assunto. Aí eu pensei e falei, olha, eu não vendo nada, eu colho imagens, né? Aí ele falou, isso dá fruto? Eu falei, dá, às vezes demora, mas dá. E é com essa conversa que eu quero iniciar com vocês dizendo o seguinte, por vezes você fica anos registrando alguma ação cultural que você tem interesse ou até mesmo participa, mas não vê muito resultado de imediato. O que eu aconselho é você ir arquivando esse material, porque de uma certa hora pode acontecer de você ter a oportunidade de montar, ou seja, editar esse material e apresentar para a sua comunidade, ou participar de festivais, ou seja, fazer virar realidade aquele sonho que você teve anteriormente de achar que é importante registrar. Então, para registrar, você precisa já começar ou dar continuidade, como eu vi que muitos de vocês já fazem isso, dar continuidade à forma mais correta de fazer isso. Geralmente, você não vai encontrar recursos assim disponíveis, né, todo tempo e toda hora para realizar suas gravações. Mas se você tiver em mente que é importante você enxergar o som e ouvir a imagem, isso já vai mudar muito a qualidade do seu produto. O que é enxergar o som? Você entra num lugar, vamos supor, num pouso de folia, está o pessoal ali na sala tocando aquelas lindas canções, né, em honra ao divino, e você primeiramente procura enxergar de onde o som vem melhor. Enxergar com o ouvido, bota ele para escutar direitinho e fala, olha, se eu direcionar o meu microfone ou me posicionar com o meu celular nesse determinado canto aqui da sala, eu vou ter um som melhor. Isso é enxergar o som. Outro exemplo de enxergar o som é que você, por exemplo, vai fazer uma entrevista com uma senhora sobre a arte de fazer doce, né? E o ideal, o mais bonito, pensando só na imagem, seria ali do lado do fogão de lenha e tal, né? Porque fica bonito. Mas a entrevista, o que ela vai dizer, é tão importante quanto a imagem bonita, talvez até mais, que ela vai ensinar uma técnica, passar um saber que ela recebeu dos seus antepassados, né? Então você precisa entender, olha, existe a imagem, mas eu preciso pensar no som. É muito importante. No caso dessa cozinha com fogão a lenha, o fogão tem alguma panela fervendo água, que está dando algum ruído, né? Essa janela que dá para o galinheiro dela, lá, que está lá fora, se eu fechar, eu vou limpar um pouco o ruído que vem do galinheiro, e começar a já no momento que você está captando o som, a imagem, fazendo o seu registro, já começar a pensar em ter um produto mais fácil de você, quando puder, editar. Entendeu?
Então, assim, é ter muito cuidado com isso. A gente precisa educar o ouvido para isso. E uma forma de educar o ouvido é você pegar um funil desse simplão, R$1,99 em qualquer farmácia, em qualquer bodega ou venda, né? E colocá-lo aqui no ouvido e começar a procurar a fonte de ruído, procurar onde tem reverberações, onde um som pode te atrapalhar muito. Por exemplo, você vai gravar com uma senhora que tem um ar-condicionado ou ventilador ligado dentro da sala. O recomendável é você desligar esses equipamentos, fazer a gravação, depois liga. Ninguém morre por conta de um pouquinho de calor, né? Quanto à imagem, uma coisa básica, mas é muito básica, eu vejo muitos cometendo esse erro, é você ouvir o que aquela imagem está te dizendo, o que ela pode trazer de informação para o seu produto, para o seu vídeo, para o seu produto audiovisual. Ela está muito poluída, ela tem muitos elementos que na verdade não dialogam com o assunto que você está levando. Há de se observar isso. Não basta ser bonito, há de se observar isso. Um exemplo é, você chega na casa de uma senhora que além de doce, ela também é tecelã. A prateleira onde ela guarda as suas panelas, todas areadinhas, tudo brilhando, tal, é lindo de se ver, é lindo. Mas o assunto que você foi tratar ali com ela é sobre o tiar. Então, é muito mais recomendável que você procure gravar com ela perto da roda de chá, do tiar, né? Ou perto de alguma colcha que ela tenha feito e deixar a panela bonita, areadinha, linda, que o sol está batendo maravilhosamente bem para lá. Porque não é esse o seu assunto no momento. Para você construir a narrativa visual, você precisa ter foco. Do que eu estou tratando? Você respondendo essa pergunta para você mesmo já é um bom começo. É importante o que eu estou perseguindo, o que eu estou registrando? É importante para a minha comunidade? É diferente de ser importante para você, apenas. Então, é pensar localmente, pensar um pouco maior para você direcionar a sua produção. Em relação à imagem ainda, ouvir a imagem, se você tomar cuidado com contraluz, ou seja, a luz que está atrás do objeto que você quer fotografar, e evitar o contraluz, você já está registrando uma imagem muito boa. O exemplo de contraluz é quando você tem o pôr do sol, e a pessoa está de frente ao pôr do sol, e você quer registrar ela falando alguma coisa. Você, com certeza, essa pessoa vai ficar escura. E o pôr do sol lindo. Se for essa a sua intenção, ok. Mas se a sua intenção for mostrar a face daquela pessoa, ou a vestimenta que ela está usando, os gestos que ela está fazendo, então o ideal é você direcionar ela para o lado e pegar a luz do pôr do sol incidindo sobre o objeto que você quer fotografar. Então, é ouvir, entender o que você pretende com aquela gravação. Não adianta você ter 30, 40 cenas no mesmo lugar, mas sendo que elas não foram pensadas devidamente para você chegar ao objetivo. Você vai ter um arquivo enorme e na hora de escolher vai te sobrar uma ou duas que pode ser que não fique boa ainda. Então, a pressa, a facilidade que hoje nós temos de, principalmente no celular, gravar um take, outro take, outro take, outro take, outro take, é muito bom na hora. Mas na hora que você vai chegar no momento de edição, isso gera um trabalho enorme para você, ou para quem for fazer o seu trabalho de edição,
vai encarecer e também vai ficar meio que, será que compensa editar? Né? Então, assim, se você tiver esses cuidados iniciais no que diz respeito à imagem e o som, já é muito bom. Os acessórios que vem na câmera, né? Nós temos o tripé, o monopé, o gimbal, né, atualmente, entre outros, mas o mais usado é aquele, ou o pau de selfie, né, que chama o gimbal, que é aquele que você pode andar, o tripé ou o monopé. Se você está gravando um evento que tem muita movimentação, você precisa estar num lugar, estar no outro, fazer um plano de lá, outro de cá, sempre observando de onde vem a luz solar, né? Onde o som está melhor. Você, com um monopé, você faz muita coisa de qualidade. Porque, inclusive, além dele te servir como gimbal, não tão sofisticado hoje, mas ele serve para você apoiar no chão, criar uma base para fazer uma cena estática, como também serve para você levantar e fazer uma cena aérea. Aérea, entre aspas, né? Uma cena do alto. Vamos imaginar que você está precisando fazer uma cena de um cavaleiro das cavalhadas, que ele precisa estar para mostrar a sua autoridade naquele momento, naquele festejo, né? Você fazer em contra-plongé, na apostila tem os planos, né? Você fazer em contra-plongé fica legal, mas se você tiver com o monopé e erguer até a altura que você possa fazer um plano bem frontal dele, é outro departamento, é outra cena. E ainda temos aquelas cenas que são feitas de drone, mas hoje nós estamos conversando sobre produção de baixo orçamento. Aí você já teria que ter o drone, ter uma pessoa que opera o drone, né? Nós estamos aqui conversando para produções quase que equipe mínima, você e um companheiro que te ajuda a olhar o som, às vezes tirar uma galha de árvore para poder você fazer uma cena legal, porque é preciso ter alguém fazendo esse tipo de auxílio, né, que é o assistente ali do momento, assistente de campo, e também para fazer contato com pessoas. Quando você está gravando num evento, acontece muito de você gravar com um, com outro, com outro, com outro, com outro, e você acaba por não pegar o nome deles direitinho, de onde é, o contato, né? E até mesmo tem aqui na apostila, você tem um termo de autorização de uso de imagem, que se você tiver um parceiro, uma parceira, você pode pedir, orientar esse parceiro para ter na sua mochila e tal, alguns termos desse, para ele já solicitar a assinatura, enquanto você já está partindo para outra cena. Terminou, gravou, tal, ele falou, tal, eu vou ali, vou pedir o termo de autorização, a pessoa assina na hora, é mais fácil. Mas se for muito movimentado ainda, que não dê tempo para isso, vamos pensar nas cavalhadas, por exemplo, você pede a pessoa para dizer para a câmera o nome completo, o telefone, né? Porque aí você vai ter essa informação até para colocar nos créditos. Talvez se a pessoa chamar Stephanie Lohane, o melhor é que ela assine e escreva o nome, porque Stephanie tem várias formas de escrever, Lohane também, com 2 R ou com H, né? Mas antes você colocar o nome dela com algum erro de grafia, do que você não ter o nome para colocar. Então é muito importante você ir tomando conta, se orientando desses aspectos que estão para além da arte cinematográfica em si,
que é captar, fotografar, regular o foco, regular a entrada de luz, a velocidade, né? Escolher qual microfone trabalhar. Né? É complicado. Eu acho que vocês terão já de imediato uma boa qualidade nas produções se vocês tomarem conta desses simples detalhes. Enxergar o som, ouvir a imagem, cuidar da parte burocrática, que são os termos de autorização, limpar a imagem de tantas informações que não dizem respeito ao que você, na verdade, está ali para fazer. Com esse primeiro bloco, a gente pode partir agora para um outro aspecto da nossa produção audiovisual, que é relacionado a toda a produção audiovisual, que são os conceitos básicos, né? Desde que você pense, eu vou produzir, caso você vá iniciar alguma produção, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a ideia. A ideia. Eu vou fazer um documentário sobre a construção de carrinhos de rolimã aqui na minha região desde sempre. É legal? Além de legal, é necessário? São perguntas que você precisa responder para você para avaliar essa ideia. Será que nesse movimento de pesquisar como começar os carrinhos de rolimã, eu teria outras formas de abordar outros assuntos, por exemplo, a infância, como era vista a infância, como era praticada essa época da vida no passado e como é hoje? Olha, já começou a ficar interessante. Você saiu ali da construção, você está usando a construção desse objeto de brinquedo para uma outra interpretação. Você já está chamando a atenção para um tema um pouco mais profundo que a própria construção. Mas a construção, a prática, né, as relações de amizade que surgem quando estamos pensando em carrinho de rolimã, ou brincando, ou construindo, já é válido. Mas se você pegar, o carrinho de rolimã começou, nem era rolimã, era rodinha de pau, né? Se você buscar, fizer uma pesquisa, talvez você encontre fotografias de carrinhos de antigamente. Olha, o seu documentário está começando a ficar um pouco mais rico. Você já foi em cenas ou fotografias de arquivo. Paralelo às cenas e fotografias de arquivo, você vai procurar conversar com as pessoas mais velhas, mais antigas, se brincaram, não brincaram, como brincavam, como era a vida delas naquela época, já distante, né, 50 anos atrás, 60. O que elas sentiam a respeito da infância delas? E hoje, como elas veem a infância, como a infância é vivida hoje em dia? Então você já está trazendo para o seu produto audiovisual interpretações e reflexões que transcendem a base do seu produto audiovisual, que é a evolução do carrinho de rolimã ao longo do último século. Isso você está trazendo as relações de amizade, as relações da criança da época com os meios de conseguir produzir o seu carrinho de rolimã. É diferente de hoje. Hoje você vai numa loja, pede rolimã, ele fala, não, leva de, como é que chama? Acho que é poliuretano, essa aqui não faz barulho, não risca o chão, né? Você tem várias opções. Antes não, você tinha rolimã, era caríssimo, porque era tudo importado, e você fazia um corre nas oficinas de automóveis que tinha perto da sua casa para ver se você conseguia uma. Aí você ia juntando os pares, né,
Tal, madeira. Você ia conseguir uma madeira inteiriça para fazer o carrinho de rolimã, dava trabalho, mas conseguia. Hoje, se o carrinho for grande, é melhor você fazer pensar num compensado, uma coisa assim. Então, essa forma de fazer, os materiais utilizados, como era feito antes, o que se faz hoje, qual a facilidade que a criança encontrava para conseguir fazer o seu carrinho, é uma história. A outra não, eu vou pedir pela internet. Então, a criança, pensando um pouco sobre essa ideia inicial, ela perdeu todo um período que é preparatório. Então, o seu documentário começa a ter uma visão diferenciada. Você começa a tratar de um tema que, a princípio, é uma brincadeira, né? Mas a maneira com que você aborda esse tema é que vai torná-lo interessante ou não. Porque todas as ideias são boas. Depende de como você vai trabalhar a sua ideia. Ou seja, com o carrinho de rolimã você está trazendo à tona como sabia fazer carrinho, como era o fazer do carrinho, como era a infância da época em que se fazia carrinho com roda de pau. Depois passou-se a fazer com rolimã conseguido em oficinas, né? Hoje não, hoje está mais prático. Ou você pede um carrinho pronto pela internet, né? Ou você compra rolimã, encomenda do marceneiro, ou até do serralheiro para fazer o carrinho. Então, a ideia é a base. E para isso você precisa fundamentar a sua ideia, que é através da pesquisa. Como eu disse anteriormente, você começa a pensar que, olha, pode ter um registro de um carrinho de rolimã lá da infância, de 1970, 80, 90, depois 2000, 2010, 2020, né? E talvez 2030, carrinho de rolimã do futuro, coisas assim. Quando você começa a dividir como o meu documentário vai caminhar, né, para trazer esse saber dos carrinhos de rolimã à tona, você já está começando a criar um roteiro para a sua produção. Ele vai deixando de ser algo espontâneo, em que você vai fazer zilhões de cenas para depois montar. Você começou a roteirizar o seu documentário, a sua produção. Ao roteirizar a sua produção, você vai ver que você precisa de ter determinadas cenas, determinadas falas, determinadas pausas, e você constrói a narrativa do seu produto audiovisual. Passada a fase de roteiro, você vai começar a ver, olha, o que eu pensei fazer de uma forma mais despretensiosa, mas segundo a pesquisa que eu fiz, é um tema que pode dar muita manga, entre aspas, eu vou precisar de formar uma pequena equipe. Então você começa a pensar na sua equipe, eu preciso de um assistente e já pensar em quem vai editar esse material se não for você mesmo. E nessa que você começa a formar a sua pequena equipe, você começa a ter uma ideia de que você tem parceiros ou não tem parceiros. Se você conseguir formar uma equipe básica eu falo 3 pessoas, 4 pessoas no máximo, você já dá para aventurar. Bom, seja você uma equipe ou não, alguns cuidados você vai ter que ter com a sua produção. A iluminação é um deles, é aquele que vai saltar aos olhos dos seus espectadores, né? Então você precisa, como eu disse antes, né, ouvir a imagem, procurar saber o que você realmente quer apresentar para o seu público, qual é o assunto, como o recurso da imagem pode favorecer na compreensão ou no entendimento ou absorção do tema que você está trabalhando. E isso a iluminação faz muito, muito, muito bem. Um exemplo que eu posso dar é naquela senhorinha que estava
fazendo o seu doce, contando como fazer o doce, que só ela sabe fazer, né? Estava transmitindo esse saber. Você está numa cozinha escura, você teve que fechar a janela por conta do barulho que vinha do galinheiro, e ela está ali ao lado do fogão de lenha. Você já tomou os cuidados com a captação de som, né? E falta luz. Mesmo aquela energia elétrica que ela tem nessa cozinha, já ajuda. Mas se você pegar um rebatedor e jogar a luz do sol, a luz natural, para dentro dessa cozinha, a sua cena vai ter uma personalidade. E o rebatedor, o mais simples deles, é uma placa de isopor, onde a parte que é o isopor mesmo vai rebater uma luz de forma macia, ou do outro lado você coloca um papel alumínio e rebate com o sol, e ele vai te dar uma luz mais dura, porém mais forte. Então é de fundamental importância ter um rebatedor para as produções de baixo orçamento. Inclusive existem kits de rebatedor para vender que não são caros e que é de grande valia para quem trabalha com produção de baixo orçamento, onde você não tem recurso para ter luzes especiais, uma luz que vai jogar exatamente num detalhe da parede dela, exatamente numa imagem de Nossa Senhora da Abadia, por exemplo, que ficaria bonito, né? Mas você, ao preencher esse ambiente com uma luz natural, e lá na imagem da Abadia, Nossa Senhora da Abadia, você fizer uma iluminação, até com lanterna, que é baratíssimo, vai dar uma personalidade à sua iluminação. Iluminação é mais observação e criatividade. Você, na câmera, você tem recursos para aumentar a capacidade de entrada de luz, abrindo o diafragma, né, como a gente viu lá na aula prática. Mas se você conseguir ser criativo na iluminação, você vai ter bons resultados e vai dar muita personalidade ao seu trabalho. Na apostila, e aqui também eu vou deixar alguns vídeos que explica o que é a luz principal, como iluminar uma entrevista, por exemplo. Eu trago alguns exemplos de vídeos já produzidos por outros, mas que vão dar uma ideia bem geral e bem precisa como tratar a iluminação. Tanto a luz natural quanto a luz artificial. A luz natural é o sol. A luz artificial são esses equipamentos que a gente tem. É um spot de luz, é um rebatedor, e tem vários, né? Então aí eu vou deixar vocês com esses vídeos para a gente passar essa parte da iluminação um pouco mais profundo do que a gente pôde ver na aula prática. Já que nós estamos falando, né, de iluminação, ou seja, de luz, agora a gente precisa entender o percurso que a luz faz ao receber o objeto, receber a luz e direcionar para a câmera os feixes de luz para formar a imagem. A gente precisa entender um pouco isso. Eu estou iluminado aqui com luzes indiretas, e a câmera está recebendo a imagem que meu corpo, minha face e tal, joga para a lente. Essa questão da lente é fundamental que você compreenda pelo menos 3 tipos de lentes. Aquela teleobjetiva, que você consegue pegar uma imagem que está lá no pasto, um cavalinho que está lá no pasto, e trazer para mais perto, né? Porém o fundo vai ficar mais colado no objeto que você está fotografando.
a lente 28, que é uma grande angular, porém não é demais uma grande angular. A vantagem dela é que ela consegue colocar muito, abranger um espaço maior, porém sem abaular as bordas, como a gente vê nas macros, assim que a imagem fica meio abaulada, né? E a lente normal, que é 50 milímetros. Essa tem quase todas as câmeras vêm com essa lente, né? E a lente que mais aproxima da nossa visão. E tendo a nossa visão como referência, o homem é a medida de todas as coisas, né? Tem até Leonardo da Vinci dizia isso. Uma lente 50 milímetros com uma abertura do diafragma em 5.6, uma velocidade de obturador de 125 frames por segundo, é muito próximo do que você está vendo com seus olhos do que o que a câmera está fotografando. É próximo, é uma referência. Por isso, quando se trata de iluminação, se você quer ver se o balanço que você colocou na câmera, como eu mostrei para vocês lá na aula prática, tem várias modalidades já, as câmeras já trazem esse balanço, o ideal é você sempre estar atento à palma da sua mão. Se nessa cena aqui a palma da minha mão não estivesse próxima da tonalidade que eu conheço da minha cor, que é um branco mais para o lado do avermelhado, é sinal que a regulagem está errada. Então, se você passar a observar muito a palma da sua mão, no sol quente, a luz interna, na sombra, com aquela luz interna de carro, se você começar a ter um registro de como a tonalidade da sua pele funciona nessas variações de luz, você, ao ajustar a sua câmera, você vai utilizar a sua mão como um fotômetro de antigamente. Ele vai te dar a precisão de que você precisa ter para registrar bem a sua imagem. Então, visto as características dessas três lentes, né, básicas, tem um outro elemento que também é o filtro que você coloca na frente da objetiva. Porque os feixes de luz saem do objeto que você está fotografando para entrar na objetiva, para chegar num determinado momento onde vai ser registrada a imagem. Aqui, reprisando, seria, por exemplo, uma teleobjetiva, ela tem um espaço muito grande para passar. Aqui seria a 50 milímetros. E aqui, para frente, seria uma 28, né? Então, a velocidade com que essa luz vai entrar, que é 5.6, toda objetiva tem esses números, 4.2 ou 2.8, o orifício pelo qual esse feixe de luz vai passar, você vai regular, conforme está aí no vídeo. A velocidade com que essa luz vai passar por dentro da objetiva para atingir o obturador, se ele está em 125, como eu disse antes, está mais próximo do que nosso olho registra. Se ele estiver a 30, 60, a imagem vai sofrer algumas alterações, que isso é bom experimentar para ver. Se ela estiver acima de 180, 250 frames por segundo, 250 por segundo, aí você também vai ter outra diferença. A diferença é, quanto maior a velocidade, mais rápido o obturador vai trabalhar e mais possibilidade ele tem de registrar bem objetos que estejam em movimento. Quanto mais lento ele trabalhar, mais capacidade ele terá para registrar objetos que estejam com pouca iluminação. A base é mais ou menos essa, né? Segue também alguns vídeos explicativos sobre isso, para você somar a minha explicação e também somar o que está na apostila.
Bom, visto esses elementos de como a luz comporta dentro das objetivas e do corpo da câmera, resta-nos falar um pouco sobre os microfones. São vários tipos de microfone para determinadas situações diferentes. E por que esse parque enorme de possibilidades de equipamento para gravar o som? Porque na maioria das vezes, na imagem você consegue ver onde está o problema ao registrar. O som, principalmente para produções de baixo orçamento, você não vai ter uma pessoa monitorando o som para você. Então você vai ver na hora da edição. Então se você pretende fazer uma gravação tipo um podcast com os mestres aí da sua comunidade, num ambiente controlado, fechado e tal, onde tem um falando de cá, outro falando de lá, tem um microfone específico para isso. Se você é daquele tipo, eu que saio andando por aí, filmando em várias situações diferentes, dias diferentes, de manhã, de tarde, de noite, com muito movimento, muito parado e tal, eu aconselho um microfone unidirecional, que é um microfone que atende você em várias situações e te dá uma mobilidade bem maior. E ele resolve, né? Resolve mesmo, tanto para captar sons próximos quanto mais distantes. Ele é um bom microfone e eu vou deixar aqui um exemplo agora de alguns vídeos que mostram como os microfones comportam, qual a área de abrangência da sua captação de áudio. Você tendo isso em mente, nesse gráfico que vocês verão a seguir, você vai saber escolher o microfone que melhor vai atender a sua próxima produção, seja ela em ambientes com som controlado ou não. Mas dependendo do que você quer, você vai encontrar um microfone que te atenda. O que atende no geral é um microfone unidirecional. Esse é perfeito para produções de baixo orçamento, que envolve muitos deslocamentos. Bom, visto a câmera, a lente, o microfone, agora são os acessórios que compõem a câmera, né? Que suportam a câmera. Nós temos o tripé, o clássico tripé, que é ideal para usar em ambientes fechados ou em ambientes abertos em que você precisa fazer uma panorâmica. Ou seja, movimentar a câmera sobre o seu próprio eixo de uma maneira estável. Esse é o tripé, que é diferente do tripé de fotografia. Quando você for olhar preços de tripé e tal, preste atenção. O tripé de vídeo não é o mesmo tripé para fotografia, porque ele precisa ter uma maciez nesses movimentos. De fotografia não, ele para assim, assim, assim ele para. O de vídeo, ele para funcionar exatamente como tripé, ele precisa ter essa maciez, para você fazer planos gerais da Serra dos Pirineus, do Pico dos Pirineus, melhor dizendo, né? Ou então de uma fazenda, ou de um lugar amplo, que não dá para você enquadrar tudo num plano só, mas então você precisa deslizar o seu olhar sobre aquela paisagem, é o tripé. Outro que é muito usado, que eu uso muito, é o monopé. Mas isso em função do meu tipo de trabalho. Que eu vou para os lugares, cada hora é uma situação totalmente diferente, porque o monopé, ele é só uma base que, se você retrair e colocá-lo de pouco tamanho, meio pau, vamos dizer assim,
ele serve para você substituir o gimbal, desde que você tenha uma certa estabilidade na mão. Ele te serve. De outra forma, se você descer até encontrar o chão, ele vai servir para você fazer planos estáticos com mais estabilidade que se você fizesse na mão, só na mão. Então você tem um ponto de referência, ele é único, mas você tem. Inclusive existem tripés que tem um pé de galinha embaixo, que é muito bom também. E também, por outro lado, se você pega ele com o pau inteiro e coloca por cima, sim, você consegue fazer uma cena de cima, com facilidade. Um exemplo de uma cena de cima é que você está gravando as cavalhadas de Corumbá de Goiás, ou Perinópolis, seja lá o que for. Geralmente os cavalos são muito altos, são cavalos majestosos e altos, né? Mas você quer gravar o rei cristão num plano de cima, e ele está sentado em cima do cavalo. Então, com o monopé, você consegue fazer essa cena dele. E não sem nenhum equipamento, sem um monopé, você conseguiria fazer assim, um contra-plongé, que está na convenção dos planos, plongé, contra-plongé, o movimento de câmera panorâmico e tal, está tudo na apostila, e a gente vai colocar aqui o material para ajudar você a fixar esses nomes, que é importante numa produção você ter domínio da nomenclatura que é usada, né? E depois você tem o tal do gimbal hoje, né, que tem um controle que te facilita muito de você estar andando por aí, fazendo cenas ao mesmo tempo caminhando, e ele consegue fazer uma estabilidade bem melhor do que você está com o monopé. Aí vai depender da sua capacidade de adquirir equipamentos. A nossa ideia aqui é você ter equipamentos básicos, mas que funcionem e que você saiba usar, quando usar, não apenas ter o equipamento, né? No caso do microfone, voltando lá no microfone, né? O microfone lapela, ele é muito, muito, muito bom, mas ele tem as vantagens e desvantagens. Vocês já perceberam que eu sou muito preocupado com o som. E sou, porque o som, ele tem o estigma que o som brasileiro não é bom, o cinema brasileiro é ruim de som e tal, tal, tal. Por um bom período ele foi negligenciado, mas poucos equipamentos, poucos investimentos, poucos profissionais especialistas em captação de som, mas hoje essa desculpa não funciona mais. Nós temos equipamentos e temos profissionais de tanto captação de som quanto de tratamento de som. No documentário é muito comum você precisar de um tratamento de som legal, investir nisso, porque geralmente você não vai gravar tudo num dia, você vai gravar em ambientes diferentes, em situações diferentes, então o som vai variar. Mas se você tiver um som bem captado, fizer uma boa captação de som, com certeza lá no tratamento final ele vai ficar melhor e mais barato para você. Mas o som é fundamental, porque o que te coloca em sintonia com o audiovisual, essa travessia do seu eu, você deslocar de você, entrar para dentro da imagem, o som é que é responsável por isso. A imagem ela recebe você, mas quem faz a travessia é o som. Por isso que são duas bandas, áudio e visual. Então precisa ter cuidado com o som. Eu recomendo que vocês deem uma lida ou uma relida na parte da apostila que fala muito sobre os cuidados com a captação de som. Porque são coisas tão óbvias que se você acha que nem precisaria prestar atenção. Mas a partir do momento que você começar a olhar para a imagem, enxergando o som, você vai ver que tem muitos cuidados que devem ser tomados. A gente abordou isso muito na aula prática, mas vale a pena relembrar. Segue aí algumas recomendações. Bom, agora chegou naquela fase em que você já fez toda a gravação, você já tem o material todo reunido, né? E que você vai partir para a edição.
momento em que o filme geralmente nasce outra vez no período da edição. Nós temos o momento que ele nasce, que é quando você cria o roteiro, aí à medida que você vai gravando, o momento de produção, ele vai tendo umas renascidas, porque as cenas, às vezes, você está indo por um caminho, a cena te pede outro, você faz uma entrevista e aparece um assunto ligado ao que você está trabalhando, mas que você deve prestar atenção, que não estava previsto no roteiro, então ele tem outros nascimentos, e o nascimento final é na ilha de edição. Eu recomendo a ilha de edição que não tome o seu lugar de editor, aquelas que tem inteligência artificial, que faz tudo, regula o som, trata a imagem, tudo de uma vez. Eu não recomendo essa, até porque é um momento muito particular que você tem com o material, que você passou meses, às vezes anos, às vezes décadas trabalhando, e aí depois você entrega para a máquina fazer, né? Então, assim, na ilha de edição, o material que você produziu, ele passa basicamente por 3 tratamentos. O primeiro é quando você seleciona de tudo que você gravou. Eu aconselho sempre você criar 3 pastas, e na pasta A você coloca o que ficou muito bom, na pasta B você coloca o que ficou bom, e na pasta C você coloca aquilo que não ficou bom. Mas não apague a pasta C, deixa ela guardadinha, porque você pode precisar de algum detalhe que só a pasta C tem, de alguma cena, algum plano, algum detalhe de som que na pasta C te salva. Aí depois que você pegou a pasta A, você vai ver todo esse material, toda a pasta B e toda a pasta C. Isso é preciso ver. A primeira coisa que se faz é assistir tudo, sem preguiça. Por isso aquela recomendação inicial de não sair fazendo cenas à torta e à direita, que depois lá na frente você vai penar. Procure seu objetivo, faça a cena para valer. 1, 2 tomadas de cada cena é o suficiente. E quando você tiver a pasta A, você vai fazer uma análise da luminosidade, você vai colocar na ilha de edição, uma atrás da outra, mais ou menos do jeito que precisa contar. Se o seu filme vai começar com cenas de arquivo, então cenas de arquivo, para você ver a luminosidade do filme. E, a partir de ver a luminosidade do filme, ver qual que vai predominar no filme, para não ficar aqueles assim, muito sol, pouco sol, treva total, sabe? Não ficar gritando na sua frente, para tornar a experiência do espectador mais suave. Então você vai equilibrar isso aí. Isso aí, sinceramente, o nosso curso não permite aprofundar muito, porque é outra etapa muito rica em detalhes, que a gente teria que criar um curso só para isso, né? Mas tendo essa noção, se você tiver um editor, ele sabe o que fazer, né? E no som, você vai dar aquela equilibrada no som, equalizar as falas com som direto, com ruído de natureza, seja lá o que for, você vai colocar de uma forma que também não fique gritando no seu ouvido. A senhora fala alto, o outro senhorzinho fala baixo demais, então você vai dar uma equilibrada. E aí, depois de equilibrado isso, você vai ver qual mixagem vai dar no seu som. Mas isso é um passo adiante. Depois que você montou, você vai para o segundo tratamento, que aí sim, você vai começar a construir a narrativa. A primeira sequência trata desse assunto, por exemplo, cenas de acervo. A segunda vem cenas de construção de carrinho de rolimã, por exemplo, né? A terceira vem umas reflexões sobre a infância, e a quarta sequência é a conclusão. Então, a partir do momento que você tiver rascunhado aquela ideia que um dia nasceu, virou roteiro, passou por fase de produção, agora você tem as cenas, e agora você tem um conjunto de cenas que pode contar aquela ideia, nesse momento é bom você dar uma paradinha
uns 2 dias sem eu assistir nada daquilo e depois voltar para assistir, porque pode surgir nesse detalhe alguma necessidade de algum som que você não captou, que precisaria, porque para funcionar na narrativa precisa ter, ou então alguma cena, por exemplo, pôr do sol, nascer da lua, né, uma cena para abrir o filme que você agora você está vendo que precisa dela ali, então você vai produzir essas cenas, vai colocar nessa pré-montagem que você fez e ver como funciona. Ah, tá ok, então eu já tenho o som mais ou menos equilibrado, eu tenho as imagens um pouco mais ajustadas, então agora eu vou dar um espaço aí de uma semana, e nesse espaço de uma semana eu vou pedir a algum amigo, que seja amigo de verdade, sincero, né, alguma amiga, pai, mãe, sei lá, mas que faça uma crítica honesta ao seu material para assistir e trocar ideia. Está funcionando? Está faltando alguma coisa? A mensagem que eu queria transmitir com essa evolução de cenas chega no final, chega a ser o que eu tinha pensado inicialmente? Por quê? Escrever o roteiro é uma forma de você expressar a sua ideia. Agora, produzir um conteúdo audiovisual é outra forma. Por isso que não dá para você trazer exatamente o que está no roteiro e colocar no audiovisual. Existem até palavras que funcionam muito bem para serem lidas e outras não funcionam muito bem para serem ouvidas. Algo importante que deve-se ter máxima atenção na produção de conteúdos audiovisuais e filmes patrimoniais, algo que eu quero destacar são as técnicas de abordagem para entrevistas em filmes patrimoniais. Existe uma diferença, aquela que a gente vê na TV, que é o microfone vai e volta, né? Você responde exatamente em poucos segundos aquilo que foi perguntado, é um bate e volta, né? A abordagem para entrevista em filmes patrimoniais é um pouco diferente. Você precisa primeiro deixar com que o seu entrevistado se sinta à vontade, muito à vontade. Então, você está trabalhando com uma equipe enxuta, já ajuda muito, porque muitos mestres, muitas pessoas assim não têm costume com grandes produções, onde chega um caminhão na porta, desce aquele tanto de equipamento, ilumina a casa da pessoa toda, muda tal, e vira aquela, ele se sente intimidado. Então, se você quer trazer a essência de uma pessoa, tente entrar no universo dela. Aplique algumas técnicas de PNL, que é Programação Neurolinguística, que está na apostila, detalhadamente, e procure estabelecer um rapport, ou seja, uma comunicação, um diálogo de ida e volta. O diálogo que cria uma espiral que vá para dentro do seu entrevistado, e não uma que sustente a sua posição de entrevistador. Eu, especificamente, eu nem gosto de aparecer em entrevistas, eu gosto que a pessoa apareça, uso o mínimo de equipamento possível, o mínimo de luz possível, geralmente tenho apenas um assistente e começo a perguntar algo que não tem muito a ver com o sentido, com o meu objetivo. Uma pergunta importante que eu gosto de fazer é: como foi o seu dia? Aí quando a pessoa responde: não, eu acordei, escovei dente, não sei o que, fiz o café, hoje eu fiz sem açúcar, o pão de queijo que era de ontem eu comi hoje e tal, e é muito detalhista ao responder essa primeira pergunta, eu já sei que eu preciso ser mais objetivo nas perguntas, porque senão eu vou ter sempre um discurso muito longo. Aquela que, não, acordei e tal, fiz minhas tarefas diárias, de manhã, de higiene pessoal, não sei o que, almocei e tal, à tarde eu fui lá na cidade e comprei um saco de arroz para poder plantar ali, foi esse meu dia.
Então esse aí eu preciso dar mais tempo para poder fazer com que ele tire de dentro dele e coloque na minha câmera detalhes que não faz parte do discurso dele. Então ali eu começo a balizar como eu vou me proceder na entrevista. É bom você ter um pequeno papel, se quiser até uma cola na mão, de coisas que não pode deixar de fazer, de perguntar, porque às vezes a conversa é tão boa que você se esquece de alguns detalhes, né? E talvez detalhes importantes. E jamais, voltando para fazer a mesma entrevista, você vai encontrar com a mesma pessoa. Nós somos como o rio, né? Nós vamos mudando a cada percurso. Então, é muito difícil você ter uma pessoa que fale exatamente, né, com aquela ênfase ou com aquela emoção de que você conseguiu na primeira vez. Então, essas técnicas, a PNL é muito importante, é muito simples de usar, basta você ler um pouco mais com atenção na apostila, talvez até fazer uma pesquisa mais aprofundada na internet. Ela é uma ferramenta de grande importância para as técnicas de abordagem aí para filmes patrimoniais, e a entrevista é a alma do seu negócio. Pode ter certeza disso. Né? Se a pessoa não quiser falar um dia, não quiser falar outro e tal, mas se ela é importante para você, com jeito você chega lá. Eu vou relatar uma experiência particular. Desde que eu comecei a gravar aqui na cidade de Goiás, e tudo que me foi possível gravar, que eu tive a felicidade de estar presente, eu sempre soube que tinha umas irmãs que eram assim as seresteiras da cidade. As serestas saíam da casa dela, elas cantavam muito bem, tocavam violão maravilhoso e tal. Aí eu as procurei uma vez. A senhorinha, eu na casa dela falando com ela, ela falou: não, eu nunca ouvi falar, não sei o que você está procurando, não é aqui não. Eu falei: poxa, tudo bem, então muito obrigado, vou ver se é vizinho e tal, tal. Passado algum tempo, sinceramente 2 anos, eu voltei lá e fiz a mesma abordagem, com a mesma senhora. E ela me ouviu, virou para mim e falou assim: amanhã às 10 horas da manhã você vem aqui. Eu falei: ué? Né? Aí eu virei para ela e fui sincero: minha senhora, 10 horas da manhã eu costumo ser pontual, mas só tem certeza que às 10 horas da manhã é o melhor dia para a senhora? Amanhã de manhã, já logo assim, que eu não estava acreditando, né, que ia acontecer tão fácil, sendo que 2 anos eu nem sabia quem era. Aí eu comentei com pessoas aqui na cidade à noite, falando: porque naquela época, 2 anos, a irmã estava muito adoentada, então eu não quis falar com você para não falar não, falou que não sabia. Agora não. Aí eu fui, cheguei lá 10 horas da manhã, foi maravilhosa a entrevista, foi tudo bem, tudo muito legal. Aí eu fiz um filme que chama Desde Sempre, que eu tirei exatamente da primeira fala. A primeira pergunta que eu fiz a essa senhora, depois dessa introdução, perguntas assim meio desconexas, né? Aí ela me respondeu: desde sempre. Naquele momento eu pensei, esse é o título do documentário. Então, é um documentário que fala sobre as serestas aqui na cidade de Goiás, e eu vou deixar no finalzinho da aula para vocês assistirem esse documentário, tá bom? Mas ainda eu quero falar com vocês uma coisa que é importante, que até aconteceu. Eu escrevi esse documentário no FICA, ele foi selecionado, eu fui à casa dela, chamei para ir comigo no FICA lá, para acompanhar a exibição do filme e tal, e ela me atendeu. Então essa devolutiva que a gente faz para aquelas pessoas que a gente gravou, tomou o tempo delas, trouxe a memória delas, às vezes até atingindo áreas que elas não muito prazerosas, no caso essa foi prazerosa,
é muito importante que a gente faça essa devolutiva. É fundamental para quem trabalha com filmes patrimoniais, é você levar o resultado do seu trabalho, da sua pesquisa, a apreciação deles. Dessa vez eu consegui fazer, já participando de um festival, e ela ficou muito, muito, muito agradecida, só foi ao teatro para assistir esse filme e voltou. Então, assim, é norma. Quem trabalha com filmes patrimoniais tem que colocar, seja um projeto para lei de incentivo, que vai fazer a devolutiva, seja de maneira espontânea, que haja algum custo ou não, você deve fazer isso. Porque, da mesma maneira que eles abriram a porta para você um dia, se você faz a devolutiva e depois volta para tentar produzir outro material, com certeza você será melhor recebido. Então, é uma soma que se faz junto à comunidade, devolve a ela a imagem que você colheu lá. Lembra da história do começo? Que o cara me pergunta se eu vendi alguma coisa, eu falei que colhi imagens, né? Então você devolve o fruto dessa imagem, que é o produto audiovisual, e havendo outra oportunidade, outra produção que você vai fazer no mesmo local, com certeza eles vão te receber não só com portas abertas, mas portas e janelas abertas. E ainda, que eu acho que faz parte da ética profissional, você tendo a oportunidade de aprovar algum projeto em lei, qualquer coisa assim, ou seja, algum recurso para realizar, coloque como objetivo você criar métodos, recursos de acessibilidade para o seu material, por mais simples que seja transcrição em libras, que seja legendagem, que tem muitos programas que já fazem isso, facilitam na verdade, né? Ele faz uma primeira legendagem, mas você precisa conferir tudo que foi feito pelo programa, mas é muito importante que a gente trabalhe com essa inclusão de pessoas com deficiência auditiva, visual, né, através da audiodescrição no ambiente do cinema, porque soma. E geralmente essas pessoas, eu procuro conversar com elas que têm alguma deficiência, elas têm uma visão totalmente particular daquele material que você apresentou, muito distinta do grande público. Então, além de você trabalhar na inclusão de pessoas com deficiência na audiência de filmes, você ainda tem a possibilidade de ter um feedback, um retorno, uma crítica, uma reflexão muito singular do seu produto, que você passou tanto tempo pensando, que um dia você teve a ideia, fez uma pesquisa, virou um roteiro, procurou entender como a luz comporta dentro da câmera, como os microfones comportam, quais os acessórios podem facilitar a sua produção, né? Se atentou com as técnicas de abordagem, nos momentos de entrevistas, foi para a edição, passou pelos mínimo 3 tratamentos na edição, fez uma divulgação do seu material, que é outro aspecto também importante nos dias de hoje, né? A divulgação que a gente faz pela empresa ou pessoalmente, usando as redes sociais, disponibilizando materiais e até impressões que as pessoas tiveram do seu filme. Você passou por toda essa etapa. Você é um vitorioso. E eu, Pedro Diniz, e a minha empresa, Altos Planos Produções Audiovisuais, nos colocamos desde já, para quem participou das oficinas aí nos 4 municípios, né, Corumbá, Abadiânia, cidade de Goiás e Pirinópolis, à disposição para auxiliar, orientar, fazer assessoria no material que vocês estejam produzindo, e agradecemos os apoiadores e patrocinadores desse projeto, que é o Goiás Histórias Mais, e espero que você traga a sua história
à luz dos palcos e das telas para a gente apreciar. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nos siga nas redes sociais, o nosso site Goiás Histórias Mais vai continuar no ar, sendo alimentado por nossa equipe e, quem sabe, você venha participar mais ativamente desse projeto que não se encerra aqui. Aqui ele começou. Muito obrigado. A senhora acha que desde quando tem essa... Desde sempre. Desde sempre teve serenata em Goiás. O povo aqui é muito romântico. A gente recebia serenata demais da conta. A gente recebia muita serenata. Aquilo que for será, o futuro não se vê, o que for será. Era uma prática que, além de aproximar as pessoas, demonstrava o carinho que um tinha pelo outro. Exatamente. Tinha uma criança que ela teve meningite. E o médico, na ocasião, receitou que ela não podia dormir. Tinha que tomar remédio para não dormir, porque para não prejudicar A cabeça a dele. cabecinha dela. Então e ela adorava música. Então nós íamos para lá fazer serenata para ela. Ela batia palma.
Coisa bem engraçadinha. E Bezinho era especialista em música de criança também. Então, ele cantava para ela também, sabe? Separado. E ela batia palma numa alegria infinita. E os pais, então, como ficavam? Muito agradecidos. A gente ouve dizer que a música é terapêutica, né? Tá aí a prova, É uma né? terapia mesmo. Uhum. E tem alguma música que a senhora... Qual a música preferida da senhora e da senhora? Que sempre gostou de cantar? Sempre música romântica. Sempre. Mas não tinha uma vez que não cantava Sonhar em Noite de Luna. Sonhar em Noite de Luna? É. Sonhar em noite de luna, olhando o mar, cantar, cantar. Não conhece, não? E aqui, em pleno de luna, la luna se vê blanca, blanca. E numa festa de Rosário aqui, que os padres italianos organizavam, era uma festa que a cidade em toda participava dessa festa. Então, Alcir Gilberto falou para papai assim, tal papai, doutor Manuel Félix de Souza e Alcir Gilberto. Aí Alcir Gilberto falou assim, ô Manuel, você que é poeta, você que faz tanta coisa bonita, por que você não faz uma música sobre Goiás? Aí doutor Manuel falou para papai assim, só se o Ner deixar as filhas dele cantar. Aí ele fez Rio Vermelho para minha irmã Lucy cantar. Aí ele fez e veio trazer para ela aqui, ensinar a música para ela cantar o Rio Vermelho. Aquela Rio Vermelho, Escuta-me, né, suplicar. Cai a noite sobre o casario e a terra vazia se emudece. O luar por entre a galharia, lindos véus estranhos tece. É quando solitário tento pelas ruas de minha cidade, fechar os olhos nestas lágrimas e do peito esta saudade. Vermelho, escuta minha súplica, pois pelo pela de amor. Rio vermelho, e meu
nas tuas águas murmurantes. Leva mensagem acabada. É um prazer e agradeço muito estar me recebendo aqui para a gente estar conversando sobre esse tema que é tão ligado, né, à cultura, às práticas sociais dessa cidade, que é a serenata, que tem bastante tempo, né, que Tem. acontece, né? Nós fomos as primeiras seresteiras, Mulher. mulher. Porque nós íamos com um tio nosso que tocava violino, Júlia Licasso Veiga, ia com um Oyama Bailão. Oyama Bailão, Doutor Euler Euler de Muri. Então, uns 3 tocavam violino. Ah, então deve ser lindo, hein? Juju Macedo no violão. E Bezinho, que E é Bezinho. chamado E Hélio seu- de Macedo e Silva, que tinha apelido de Bezinho. Que tinha uma voz muito bonita. Linda a voz dele. E vocês saíam pelas ruas, qual era o trajeto que vocês mais faziam com essa seresta? Nós não tínhamos trajeto organizado, não. Íamos nas partes que nós tínhamos costume de ir, nas pessoas amigas, Que a gente sabia que gostava. que sabia que apreciava a serenata. Tanto do lado de cá quanto do lado Do de lado de lá. É. E tinha uma data, uma lua, hoje a gente tem a lua cheia. como- Não. Era o dia que reunia a turma. E aqui em casa que fazia todos os ensaios para a serenata. E tinha um porquê. Era silêncio absoluto. Ninguém conversava. Só ouvia os instrumentos e as vozes na serenata. O que os rapazes não tinham coragem de falar pra gente, mandava cantar pra gente. Era assim. Era bem isso. né? Era bem isso. Beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, te amo sem fim. Vai,
Mas durante o trajeto até chegar no destino onde havia a serenata, vocês não iam tocando, não? Cantando. Cantando. Serenata que não volta mais. Você conhece essa música? Não. Essa não. Serenata que não volta mais? Ai, meus velhos tempos em que eu criança, quando eu ia ia na pra janela, ia dedilhar meu violão numa canção que eu fiz pra ela. Ela que chegava da varanda vinha sempre tão bonita, que a própria lua enciumada se escondia toda aflita. Que não volta mais, lua cor de prata que nos convida a serenata, a serenata. Eu quero seu carinho. Eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Foram morrendo. Morreu o tio Júlio, Júlio Alencastro Veiga, morreu o Ian Bailão, morreu o doutor Hélio, morreu Bezinho, foram morrendo todos. Então ela fez uma música que é linda. Como é que chama? Saudade celeste. Saudade celestial. Dá para você cantar ela agora para ele ouvir? Eu vou pegar o violão. Eu vou adorar. Como o Bezinho dizia, essa música é letra, música e composição da menina. Vagando pelas ruas desertas, cantando e ouvindo cantar dos meus companheiros de seresta, que me faziam vibrar. Violões, violinos dolentes emanavam sons etéreos de amor. E os cantores entoavam queixas de paixão e dor. O murmurar do Rio Vermelho ia enriquecer a canção de ninar. E agora até o vento
como eu, choram seus cantores. Olha o pranto meu, vale rio vermelho, não fique na dor silente. Chora os seresteiros que se foram, que já trouxeram alegria a tanta gente. Vai ficar entre nós e ela diante, porque Vai lá, Taquinho, só sempre o meu segredo. se você for, eu vou chorar. Cidade que foi berço de vários nomes, né, da música. Joaquim Edson Camargo, Doutor Manuel. Dr. Manuel Félix de Souza. Quando meu pai era muito... Alcide Gilbert era casado com a tia do meu pai. Então eles tinham muita amizade. E quando ele mudou de Goiás, ele fez uma música, Eu Me Despeço Soluçando. Vou Você já cantar só ouviu? um pedacinho dela pra você. Eu me despeço soluçando, eu me despeço de ti, não ouvirei a tardinha, o cão do Jardar Juriti. Eu me despeço soluçando e abraço o rio amigo. Vou-me embora soluçando. Esqueci a música. Chora comigo. Ótimo, hein? Ele fez quando ele foi, Quando ele foi embora pra daqui. Goiânia. É, Ele era juiz de ele era direito. juiz de direito, Então ele foi transferido. Então ele fez essa música. que ele gostava muito de Mas Goiás. aqui, Goiás, é, como a senhora falou, é uma cidade muito romântica, né? Muito, Ela promove isso nas pessoas. exatamente. Você chega aqui e logo começa a ter uma vibração diferente e eu vejo assim como é. É mesmo? Eu sinto isso. Gozado. Que antigamente era muito mais. Nossa Senhora, muito mais. Vocês que estão aqui pela primeira vez, olha, vocês precisam saber disso. A gente para aqui nessa... A gente pode andar a cidade inteira, mas a gente tem que parar nessa ponte aqui para fazer uma homenagem ao Rio Vermelho. Então isso já é de praxe, desde a primeira serenata, né, Marlene? Então a gente canta assim com louvor mesmo ao Rio Vermelho. Então vocês vão ouvir, quem que souber canta também. Vai lá, Marcão! Daquele jeito, Marcos! Sol, né? Oh, você sabe. Por sobre os casarinhos,
agradeço muito. Mas não tem nada que agradecer, não. A gente também ficou muito feliz de recordar um passado tão gostoso como nós tivemos. Que papai e mamãe adoravam. A serenata saiu daqui de casa. Mas agora o teu cantar, meu Brasil quero escutar, na expressividade sertanejas, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre céus e roxas, continente a caminhar no céu, Aí, ó. Ela vestida de baiana. no mar, na terra. Canta, Brasil. Este projeto, Goiás Histórias Mais, é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Empresa produtora, Altos Planos, Produções Audiovisuais. Seja bem-vindo e fique com a gente.